Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias, mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio, o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio, o meu refúgio. Neste final de semana, estamos nós vivendo neste acampamento, cujo tema, fortes na tribulação. Quem estava na parte da manhã, nas pregações, levanta a mão aí. Louvado seja Deus. Fortes na tribulação. Não é um acampamento promovido para não ter tribulação. Esse seria bom demais, viu? Um acampamento que resolvesse todos os problemas a ponto que não tivesse mais tribulação. Rapaz, eu sou o primeiro a querer participar, não ia querer pregar não, viu? Eu ia querer participar. Fortes na tribulação. Isso equivale a dizer que as tribulações, elas fazem parte da vida. Fez parte da vida de Jesus e faz parte também da nossa. Podemos até dizer, Jesus foi um homem que teve uma vida atribulada. Ô homem da vida atribulada, viu? Tá doido, como diz no Nordeste e no Norte. Tá doido. O homem da vida atribulada foi Jesus. Desde já do seu nascimento. Na hora que foi para nascer, ligou para SAMU, para transladar Nossa Senhora até a maternidade. Não tinha SAMU. Chegou na maternidade, nem tinha maternidade. Não tinha um lugar digno para que ele pudesse nascer. E nasceu no lugar mais simples do mundo. Foi posto numa manjedoura. Um lugar ali onde os animais se alimentavam, ali Jesus nasceu. Olha só, o nascimento de Jesus foi atribulado, não foi tranquilo não, viu? Como falei para vocês de manhã, nós somos 14 irmãos, fomos 17, meus pais tiveram 17, dos 17, 14 vivos. Entre os vivos dá para ter certeza, né? Ninguém está duvidando aí não, né? Essa parte é tranquila. Meus primeiros irmãos nasceram em casa.
com a parteira, ali na casa, uma casa de barro, de pau a pique. Inclusive, essa semana, meus pais estão em Pernambuco visitando onde eles moraram. Eles moram hoje no Pará, eu já nasci no Pará também. Aí depois de 45 anos voltaram em Pernambuco, olha só, depois de 45 anos. Aí tem um irmão e irmã minha que está acompanhando meus pais, e eles mostrando lá, o lugar da casa, a primeira casa que meus pais habitaram. Está só o lugar, tem uns pedaços de barro assim, a parte onde era de fogão, aí está intacto ainda, mas o restante está só o lugar. Jesus não teve nenhum lugar digno para nascer. Muitos de nós meio que nasceu em casa com todo auxílio ali. Eu já nasci na maternidade, então estou melhor do que Jesus. No contexto de nascimento eu estou melhor do que Jesus, estou com vantagem, nasci no hospital. Alguns outros irmãos, como eu vos disse, nasceram em casa auxiliado por uma parteira. Mas só para você dizer, para você entender que Jesus, ele é um homem que teve uma vida atribulada. Para nascer, depois que nasceu, estava tudo tranquilo, só que não anja em sonho, fala para José, ó, pega o menino e corre. Vai para o Egito, que Herodes quer matar. Só que não, rapaz, o menino Jesus, no colo da Virgem Maria, auxiliado por o glorioso São José, sai correndo para o Egito. Olha só que atribulação, pelo amor de Deus, não deixa o menino sossegado. Para nascer não tem lugar, e quando nasce tem que correr para o Egito. Depois o menino Jesus cresce, entra para a sua vida pública, e a vida atribulada não acabou não, viu? Deveria acabar, vamos deixar só para a infância. Não foi assim não, a coisa continuou. Depois vale a pena você ler todo o capítulo 7 do Evangelho de São João, que nós meditamos no dia de hoje, para você entender o cenário, o enredo que está por trás. Jesus sendo perseguido, Jesus sendo ameaçado de morte, Jesus sendo ameaçado de ser preso. Todo o cenário do capítulo 7 é exatamente esse. Jesus o tempo todo tendo dificuldade. O contexto, ali a festa dos tabernáculos, essa celebração anual dos judeus, que recordava a peregrinação dos israelitas pelo deserto, mas também esta festa dos tabernáculos recordava a promessa messiânica, que viria um Messias para restaurar todo o povo de Israel. Então o capítulo 7 está nesse contexto. Estou contextualizando para você, para bem entender a pessoa de Jesus. Nesse capítulo nós percebemos a identidade messiânica de Jesus. Por isso da discussão. Ele é ou não o Messias? Um diz que sim, outro diz que não. Outros os desprezam. Inclusive Jesus é desprezado pelos próprios irmãos, ou seja, pelos próprios familiares, parentes. Deveria ser diferente a coisa. Jesus é desprezado pelos que estavam dentro da sua casa. Olha só que vida atribulada é de nosso Senhor. Uma vida de rejeição, a gente vê no versículo 9. Onde os seus irmãos os rejeitam, onde os fariseus os rejeitam, onde os mestres da lei o rejeitam, e assim por diante. Divisão entre o próprio povo que ali estava. Uns que creem e outros que não creem. Jesus sendo rejeitado pelas próprias autoridades ali presentes. E assim por diante. Jesus teve uma vida atribulada. Então o cenário do capítulo 7 é exatamente isso, a rejeição de Jesus. Jesus que não é aceito como Messias.
E olha que Jesus já tinha realizado milagres, tinha feito prodígios, e mesmo assim, aqueles do seu tempo, que estavam em sua volta, não acreditaram nele, fizeram exatamente o contrário, rejeitaram o Senhor. E o que Jesus fez? Desanimou? Desistiu? Não. Jesus tinha uma missão a cumprir. E, portanto, ele assim o faz. Tanto é que tento matá-lo, mas ele diz, a minha hora ainda não chegou. Tento matá-lo, ele sai do meio deles e vai embora. Porque a hora dele, e ali está essa hora se referindo à sua paixão, portanto a sua morte, não tinha chegado ainda. Mas diante da perseguição, diante da tribulação vivida por Jesus, ele permanece fiel na sua missão. É a primeira coisa que nós temos que aprender com a liturgia de hoje. Permanecermos fiéis na nossa missão. Independente do que nos aconteça, independente do que possa nos acontecer. Porque às vezes, diante de uma tribulação, de uma dificuldade, de uma perseguição, o que vem à nossa mente é o quê? Desistir. É a primeira coisa, vou desistir, vou desanimar. Não, o desânimo não pode fazer parte da nossa vida. O desistir não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos uma missão a cumprir. E tendo em vista a missão a cumprir, pode chover canivete, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar com o bom propósito da missão a ser executada. Olhando para Jesus, nós conseguimos perceber exatamente esta dimensão. Segunda coisa, em continuidade dessa. A perseguição, ela, quando encarada com Jesus e em Jesus, ela nos torna mais fortes. E aqui que está a boa notícia. Às vezes nós olhamos para os problemas da vida, para as tribulações da vida, como se o que está acontecendo fosse algo muito ruim para nós. Por isso que a gente despreza, por isso que a gente deixa de lado. Mas quando nós olhamos para o resultado, para o fruto do sofrimento, da perseguição, a gente muda de ideia. Só basta olhar para o fim, para o fruto, que a gente muda de ideia imediatamente. Portanto, eu gostaria que você entendesse bem aquilo que agora vos falo. A tribulação, a dificuldade, a perseguição que hoje você está enfrentando, ou possa vir a enfrentar, essa tribulação, essa dificuldade, pode ser matéria, e grande matéria, para o teu crescimento humano e espiritual. Não veja o que está acontecendo agora como algo meramente ruim, pode ser algo doloroso. O negócio é que a gente confunde as coisas. Aquilo que é doloroso, imediatamente nós dizemos que é ruim. Não, são coisas distintas. Nessa hora, conceituar cada coisa, aí eu uso da linguagem filosófica, nos ajuda a entender nossa vida e a realidade que nos cerca. Nem sempre algo que causa dor é ruim. Pode ser até o contrário. O nascimento de uma criança causa dor, né? As mães de plantão aí que o diga. Seja o nascimento de parto natural ou por meio da cirurgia cesárea. Causa dor, incômodo. Mas o resultado é excelente. A criança no colo. E você, mãe, sabe bem. Depois que nasce, que coloca ali no colo, você até esquece as dores vividas, as dores passadas. Olha só, portanto, nem sempre
o que é doloroso é ruim. Comece a olhar para as situações da sua vida de forma diferente. Comece a olhar para a dor da sua vida de forma diferente. Comece a olhar para a dor não como algo ruim. Quem sabe olhar para a dor como algo que vai proporcionar para você algo grandioso na tua vida. Esse é o olhar espiritual sobre a nossa vida e o olhar espiritual sobre tudo aquilo que nos acontece. Quanto mais nós tivermos esse olhar espiritual desta maneira que agora vos falo, mais nós iremos conseguir enxergar a mão de Deus em nossa vida. Tomar injeção, rapaz do céu, esses dias eu tive que tomar 3. Vi até estrela, eu estava no consultório, olhei assim para cima, eu digo, rapaz, que é o céu, o que é aqui? Depois eu vi que não era um teto mesmo, pensei que era um céu de estrela, não era. Mas foi necessário. Vitaminas para poder estar bem. Algumas vitaminas que eu estava precisando. Determinada cirurgia que nós fazemos. Dói. Mas o resultado é excelente. Portanto, não confunda dor com algo ruim. Devemos aprender, em meio às realidades que nos acontecem, às contrariedades da vida que nos acontecem, de nós tirarmos sempre uma lição muito positiva. Missão positiva essa que nos inspira a permanecer, sobretudo, na vontade de Deus. É preciso aprender que as crises da vida podem nos trazer grandes oportunidades. É preciso nós aprendermos a transformar crise em oportunidade. Algo bem prático, mas para ajudar você dentro daquilo que agora vos falo. Não tem eu acho, se eu não me engano, pronuncia assim, velcro. Aquele negocinho que cola no outro, não tem? Que é usado às vezes de forma de zip, isso e aquilo. Muito usado em algumas realidades nossas. Sabe como é que surgiu aquele negócio? Um cientista americano foi numa caçada. Voltando para casa, ele viu que a sua roupa estava cheia de carrapicho. Conhece carrapicho? Cheia de carrapicho. E os cães dele também cheios de carrapicho. E ele foi tirar ali o carrapicho, tira um, tira outro, e viu que o negócio grudava. Ele, rapaz, esse negócio aqui, deixa eu estudar esse negócio. Levou para o laboratório, ele percebeu ali que tinha um componente nele que quando grudava em alguma coisa, fixava. Aquele carrapicho. Não é que o danado, a partir disso ali, criou algo que chamamos de velcro, que é utilizado no mundo inteiro. Olha só! Transformou a crise do carrapicho numa oportunidade de resolver um problema para a vida prática. A vida prática, as coisas práticas da vida. Ele poderia, rapaz, mas não é possível. Cheguei da caçada, o tanto de carrapicho, deixa eu tirar aqui, tira um, tira. Rapaz, mas não é possível. Poderia simplesmente ter reclamado. Mas não, em vez dele reclamar, viu que ali tinha uma oportunidade de criar algo. Chegou na minha mão e na sua. Esse simples exemplo para você entender que é possível transformar crise em oportunidade. Então, diante de qualquer crise que você esteja vivendo, não reclama não, viu? Veja qual é a oportunidade que Deus está dando para o teu crescimento pessoal, crescimento humano. A crise que talvez você esteja vivendo dentro do teu matrimônio, veja qual é a oportunidade que Deus está te dando para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Transforme crise em oportunidade. Quem assim o faz, amadureceu na vida e amadureceu na fé. Uma pessoa madura é quando ela é capaz de transformar crise
em oportunidade. Com essa compreensão, a vida vai sempre nos apresentar crises. A gente sai de uma e chega a um 3. Supera uma e vem mais 3, no mínimo. Então entende que uma vez que a gente já sabe disso, que a crise virá, chovendo ou fazendo sol, de noite ou de dia, o que cabe a nós, nos prepararmos para tal, para enfrentarmos. Por isso que o tema deste acampamento é esse: fortes na tribulação. A tribulação virá, ou nós já estamos dentro dela. Recordava para você de manhã, nós rezamos na Salve Rainha, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É assim, viu? Aqui e agora, neste mundo, nós vivemos nesse vale de lágrimas, e não tem como sair dele não. Então, se nós já sabemos que estamos vivendo num vale de lágrimas, compra lenço, já compra lenço, viu, de reserva. Volte para a sua casa ao término desse acampamento com muito lenço no bolso, viu? A Canção Nova traz você até aqui nesse final de semana para que você entenda que o choro virá, as lágrimas virão. Então compra lenço, já se prepara com lenço. Fortes na tribulação. Quem entende que a vida vai sempre nos proporcionar situações difíceis, se prepara. Não é assim as pessoas que vão competir, os atletas da vida, se preparam um ano antes, tratando das Olimpíadas, por exemplo, no mínimo um ano antes, vai treinando, para 5 minutos, 2 minutos ali. Há um treinamento, tendo em vista o momento exato. É preciso nós treinarmos no dia a dia, para que quando a tribulação chegar, nós estejamos preparados, prontos. A Canção Nova trouxe você até aqui nesse acampamento, para preparar você para o momento da tribulação, o momento da dificuldade, para que você não desista, para que você não desanime. Existe uma missão a cumprir, e essa missão precisa ser realizada. Portanto, não desista, não desanime. Me volto agora com particularidade para você que é casado, pai de família, mãe de família. Se você estiver passando por dificuldade e vir ao teu coração o pensamento de desistir, não desista, não desanime, permaneça firme. Permaneça firme. Se a tribulação bateu a tua porta, a porta do teu matrimônio, permaneça firme, sem desanimar, sem desistir. Que de algum modo nós somos treinados, educados no tempo presente, qualquer coisa largar a mão, a desistir, a desanimar. Dificilmente nós somos educados a permanecer firme. Olha os casamentos de antes. Era comum, estou completando 30 anos de matrimônio, 40, boda de ouro, 50. Hoje não está tão comum assim não, viu? E está ficando cada vez mais incomum. Quando alguém completa 10 anos, rapaz, tu já tem 10 anos, rapaz do céu. 10 anos, eu coloco até a mão na cabeça, 10 anos, 10 anos. Como se fosse uma coisa incomum. Não! O casamento não é até que a morte o separe. Se a morte não chegou, então tem que estar junto. Se a morte não chegou, significa que tem que estar junto. Ah, padre, eu não estou amando mais, pode ter um jeito de amar. Ora, não estou amando mais. E você que está casado há muito tempo sabe que, se tratando desse negócio de amor, isso aí esse romantismo, rapaz, é só nos primeiros anos. E olha se não for na primeira semana.
Olha só, vocês estão rindo, né? Olha, se não for só na primeira semana. Olha quanto custa viver junto. Quanto custa viver os propósitos do casamento, do matrimônio. É árduo, né? Mas você livremente, diante do sacerdote diácono, você aceitou. E diz que seria para o resto da vida, até que a morte o separe. Então aguente, viu? Então aguente. Quem sabe que a dificuldade, a tribulação vivida dentro do teu matrimônio vai ser instrumento para salvar você. Salvar do egoísmo, salvar da prepotência. As coisas que nos acontecem, mesmo aquelas que nós chamamos de acidentais, têm a mão de Deus. Tem a mão de Deus. E se a mão de Deus se faz presente sobre qualquer realidade, significa que é a mão de Deus que está guiando, direcionando e conduzindo. É preciso nós permanecermos firmes e fiéis. Independente da tribulação, independente da dificuldade. Meus pais têm 53 anos de casados. 53. Meu pai tem 73 anos, minha mãe 71. Casaram bem jovens. E foi casando e já fazendo menino. Não demorou não, viu? Mas demorar a perder tempo, rapaz. 17. Quando ele casou, ele recebeu a Bíblia. Só que tinha só o Antigo Testamento. Ele ficou só lá no livro do Gênesis. Naquela parte lá, crescer e multiplicar e povoar a terra. Ele não conseguiu sair daí, rapaz. Lia, relia. Só que não 17. Mas eu olho para a vida dos meus pais, 53 anos de casados, quantas tribulações, quantas dificuldades. Eu peguei uma fase mais ou menos dos meus pais, não sei se vocês estão assistindo, que eles estão viajando, mas depois eles vão ver. Que meu pai não era tão convertido não tratava com respeito minha mãe não, viu? O homem era valente que só nordestino, rapaz. Daquele que dava tiro para cima. E quantas vezes eu vi meus pais brigando, discutindo com o outro. Era uma fase que eles não tinham ainda se encontrado com Jesus. E meus irmãos mais velhos pegaram a coisa mais pior do que eu vejo mais ou menos. Que quando meu pai e minha mãe eles se converteram, eu tinha por volta de 7, 8 anos. Então eu peguei uma fase mínima, comparada a meus irmãos. Mas brigas sérias, a ponto de quase se separar. Mas ia separar como? Onde ia espalhar tanto menino? Ia se separar como? Ia ter que distribuir menino na vizinhança toda? Não dá não. Era tanto menino que não tinha nada. Eu vou me separar. Separar como? Mas graças a Deus, depois Jesus entra na vida do meu pai, entra na vida da minha mãe, por meio da renovação carismática, são batizados no Espírito Santo e tudo muda. Aquele homem valente, dando tiro para cima, agora estava manso igual um cordeiro, sabendo ouvir, partilhando o que sabia, ouvindo o que não sabia e assim por diante. Mas até meu pai se converter, rapaz, coitada da minha mãe. Coitada da minha mãe, do jeito que ele o tratava. E ele sabe disso. Então não é segredo não, está me ouvindo, vai ouvir depois. Meu filho, você falando negócio desse na TV, é na TV, pai. Mas o resultado é bom, mudou de vida. Se converteu.
Mas até lá minha mãe teve que comer muito sal, e muito. Aí depois que tudo se resolveu, Ave Maria, hoje um não vive sem o outro. Tempos atrás, para você entender isso que agora eu vos falo, minha mãe precisou ir para estar com meu avô. Alguns anos acho que tem mais de 10 anos, então é bastante. Aí minha mãe foi ela e um irmão meu auxiliando e tal. E meu pai, rapaz, depois de meu avô estava bem doente, com câncer, e ela foi para passar dias lá. Foi com passagem de ida, mas não tinha passagem de volta. Quando deu uma semana, rapaz, meu pai começou a adoecer. O homem já não comia direito, já não dormia direito. Rapaz, o que está acontecendo com o homem? Ele é conversador, rapaz. Já não estava conversando tanto. Digo, rapaz, o que é que está acontecendo? Levamos ele no médico, mas rapaz, não tem nada aqui não, o homem está bom. Sabe o que era? Saudade. Saudade. Mas olha só, o antes e o depois. Imagine se minha mãe não fosse perseverante na oração e com bom propósito de permanecer com ele até que a morte o separe. Como é que as coisas estariam hoje? Como as coisas estariam? Muitas pessoas passando por crise, passando por dificuldade, desistiram. Deixa eu dizer uma coisa para você. O desistir causa muito mais prejuízo do que enfrentar. O desistir causa muito mais prejuízo do que o enfrentar. Imagine, vamos lá, pegando esse exemplo dos meus pais, coitado deles hoje. Se tivesse se separado, rapaz do céu, primeiro tinha que ter algum sistema para poder localizar onde cada filho estava, que são muitos. Primeira coisa. Mas o prejuízo grande de uma família dividida. Você tem noção que prejuízo é esse? Que prejuízo é esse, uma família dividida? Pouquíssimas vezes na condição hoje nós nos reunimos todos os 14. Como eu vos disse, tem duas irmãs que são freiras, são realidades diferentes, o mundo religioso. Quando eu estou em casa, elas não estão. E quando elas estão, não estou. Só o ano passado é que nós reunimos todos, aniversário da minha mãe. Reuniu 100% dos filhos, 100% dos netos, já são 36. E tem pouco neto, tem 10 casados, está pouco neto, que venha mais. Estou achando é pouco. Mas olha só, se meus pais lá atrás, no tempo que meu pai não era convertido, tivesse se separado, não reunia a família não, viu? Todos os filhos, todos os netos, bisnetos. Entende que o prejuízo em desistir é maior do que o enfrentar. Grave isso. Talvez você precise colocar isso num canto destacado. Lá na tua escrivaninha, no teu quarto, não sei onde. O prejuízo em desistir é maior do que o de enfrentar. Enfrente as crises. Enfrente as dificuldades. Enfrente os problemas que te acontecerem. Enfrente. Não desanime. Não desista. Está difícil no matrimônio? Permaneça fiel. E deixa eu dizer ainda uma coisa dentro desse ponto sobre casamento. Talvez Deus, com toda a sua mão providente, colocou você para ser instrumento de salvação para o seu cônjuge. Lembra agora de Santa Rita? O esposo de Santa Rita de Cássia, uma tranqueira, um assassino.
Deus colocou Santa Rita na vida deste homem para salvá-lo. E ela entendeu. Santa Rita não teve privilégio como esposa não, viu? Aquele negócio romântico. Ai, meu esposo, meu amor da minha vida, vem aqui, me abraça, vai. Aperta mais um pouquinho, vai, mais um pouquinho, mais só um pouquinho. Ai, que delícia. Teve não, viu? Era um homem rude, grosso que só uma lixa de 60. Grosso que só uma lixa de 60. Estúpido. Santa Rita entendeu. E se esse homem permanecer com essa estupidez, ele vai para o inferno. E o que ela fez? Dobrou o joelho em oração para converter o seu esposo. Olha só, meu Deus do céu. Ela poderia reclamar de Deus: Senhor, eu pedi um esposo e olha o que tu me mandou, Jesus. Olha o que tu me mandou, Jesus. E simplesmente murmurar, reclamar. Olha o traste, Senhor, que tu mandou para mim, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Santa Rita poderia ter passado a vida chorando, murmurando, mas não, ela entendeu de imediato: eu preciso ser instrumento de salvação para meu esposo. E de fato foi. Vale a pena depois, inclusive, você assistir o filme ou ler o livro dela, que relata. No final da vida, o esposo morre convertido. Convertido. Ela conseguiu o que ela tanto almejou no matrimônio, a conversão do esposo. Quem sabe, você casado, a grande contribuição sua para o seu cônjuge vai ser a salvação dele, a salvação dela. Então, se estiver passando por tribulação, dificuldade, desista não, viu? Desanime não. Permaneça fiel, permaneça firme. Porque uma coisa você já está sabendo: se você desistir, o prejuízo vai ser maior. Quer ver, nós achamos que o prejuízo é menor. Nós vamos resolver os problemas desistindo, mas não. Não se resolve o problema desistindo. Se resolve o problema enfrentando, indo para a luta. O Senhor nos coloca como soldados na luta, marchando. Tudo que nós queremos é paz. E quem não quer paz? É algo desejado por todos nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Olhando para a história da igreja, a história da humanidade, para a história do povo de Israel, muita paz foi fruto de quê? De guerra. Existe paz que só é conquistada com guerra. Olhe para a história do povo de Israel, você entenderá o que eu estou dizendo. E o que significa na prática? Grande dificuldade. Nós queremos as coisas fáceis. Só que isso é engano. Não existe nada fácil na vida. Viver em si é difícil. Sabendo disso, que não existe nada fácil na vida, cabe a mim e a você encarar a vida tal como ela é. Te convido a ficar de pé. E a partir desta reflexão, gostaria que você, em oração, se comprometesse com Jesus. Não é com o Padre Helenildo não, né? Depois você vai estar na sua casa, no seu estado, com a sua família. Eu vou estar lá em Cuiabá, na missão que eu estou hoje da Canção Nova. Se comprometa com Jesus. Jesus, eu quero permanecer contigo, custe o que custar. Jesus, eu quero cumprir a minha missão, custe o que custar. Jesus, os bons propósitos da vida, eu quero colocar em prática, Jesus, custe o que custar. Jesus, tu mesmo foi um homem atribulado, passou por grandes tribulações, mas permaneceu de pé, fiel à missão
e ao bom propósito. Portanto, Jesus, me ajuda também a passar pelas tribulações da vida, sendo forte, corajoso, sem desanimar e sem desistir. Senhor Jesus, nós pedimos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aplauda o Senhor que te sustenta em cada tribulação, em cada dificuldade da vida.